como vão, seguidores? Vou falar agora sobre essa mesa real aí, as 2 mesas reais que eu disponibilizei aqui no canal sobre o boy lixo e o alecrim dourado, né? Tem toda uma história de uma cliente minha por trás dessas mesas reais. Então, vou começar falando aqui o que aconteceu para também deixar aí de alerta para outras moças, né? Outras clientes, outras pessoas que possam ou venham a estar passando por isso, tá? Então, a mesa real do boy lixo, né? Começou com a história de uma cliente. Tem a história dela por trás disso. Ela conheceu um homem numa festa. Foi numa festa que ela conheceu ele. E depois, não levou nem 1 mês e meio, já estava morando com ele. Já botou ele dentro de casa. Já começou a dar confiança. Aí daqui a pouco o status dela tá lá nas redes sociais. Ela coloca o status de relacionamento sério. Depois no WhatsApp dela, a foto dela não aparece mais sozinha, só aparece sempre com a cara dele do lado, colada, como se fosse um irmão siamês, né? Quer dizer, a mulher começou a viver um relacionamento simbiótico com o cara, né? Isso não é um relacionamento doentio, um relacionamento simbiótico, um relacionamento onde você se fecha no mundo do outro e não tem vez, né? Você se coloca em segundo plano, que é o que ela foi fazendo, né? Foi se colocando em segundo plano para abrir exceções às vontades dele e deixou ele bem à vontade, né? Aí quando ela quis dizer não, contrariar alguma vontade dele, já dava briga. Então, para não ter briga, ela já ficava com receio de briga, ela ia cedendo, né? Ia dizendo sim, ia deixando as vontades dele. O problema é quando ela colocou o cara dentro de casa, né? Conheceu numa festa, parece que uma festa de um primo dela que ela foi. E não deu nem 1 mês e meio, né? Como ela estava comentando comigo na mesa real, quando eu abri o jogo para ela já estava morando com ele, já colocou ele dentro de casa, aí que foi o erro, né? Porque passou um tempo e o que aconteceu foi que ele começou a tomar um espaço dentro da casa dela, monitorar as conversas dela, a ponto dela não poder mais receber as amigas dela dentro de casa, as vizinhas dentro de casa, aquelas vizinhas de longa data. E porque chegavam lá, ele fechava a cara, né? Ele fechava a cara, a coisa ficava séria. Começava a enxotar todo mundo, né? E ele estava dentro da casa dela, a casa estava no nome dela, tá? Porque eu vou contar o que aconteceu. A casa estava no nome dela e ela levou ele para morar lá e ele só pagava as contas, né? Só pagava as contas, luz, água, essas coisas assim, para enrolar, né? Para não dizer que não faz nada. Aí o que acontece? Porque já começa por aí. Se você vai morar com a pessoa, os dois têm que separar o dinheiro para dar um sinal, uma entrada na casa, né? E cada um ir pagando as parcelas, né? Não, esse lance de ficar morando junto, né? É bem complicado. Aí ela colocou ele para morar dentro de casa e tal. Aí foi enxutando as amigas. Foi começando a tomar ali a confiança da família dela, né? Começou a tomar confiança. Ganhar confiança, ganhar espaço, né? A ponto de mais tarde eles ficaram juntos aí mais ou menos uns 8 meses e pouco, 9 meses, beirando os 9 meses quase. Então ele foi tomando a confiança de todo mundo, ganhando espaço, a ponto de mais tarde fazer eles se voltarem contra ela. Então os familiares dela estão contra ela hoje, né? E quando eles brigavam e ela sumia, né? Ele perguntava aos familiares onde ela estava. Ele já sabia, né? Aí todo mundo entregava. Então ele foi ganhando a confiança para isso também, né? Aconteceu isso. Aí daqui a pouco começam as discussões. Ele começa a arrebentar ela, começa a dar na cara dela, começa a briga física.
né? Começa, segundo o que ela me contou, né? Começa a briga física, começa um relacionamento muito abusivo. Ela começou a achar que era coisa também espiritual, mas na verdade não. Ela que deu confiança, ela que botou dentro de casa, foi ela que abriu as portas, foi ela que cometeu o erro, né? Aí depois quer empurrar tudo pro espiritual. Essas energias. A energia que você colocou dentro de casa, você que abriu a porta, né? E aconteceu isso aí, né? Aí ela quis se separar dele e não conseguiu, porque o lixo já estava dentro da casa dela, né? E o que acontece? Ele já tinha soltado as amigas dela chegaram ao ponto de não querer nem mais falar com ela, porque cresceram juntas, né? Estavam sempre juntas ali para o que der e vier. Aí chega do nada um cara e ela se afasta, dá prioridade ao cara, dá prioridade a ele, dá atenção a ele e larga a companhia delas. Depois, quando ela voltou precisando das amigas, elas não quiseram mais saber, né? Se afastaram, esfriaram, e com razão, né? Com razão. E esse cara que ela colocou dentro de casa, esse boy lixo, ele tinha um negócio, parece que ele tinha um negócio de um comércio, né? E essa minha cliente, ela parou de trabalhar fora, largou o negócio dela fora para ir trabalhar com ele. Ou seja, ela virou funcionária dele. Ela largou o negócio dela como esteticista, largou. Ela foi formada em esteticista e largou a clínica, largou tudo para ir trabalhar com ele no negócio dele. Virou funcionária dele. Quer dizer, não tem, a partir daí já não tem mais aquele relacionamento, né, de homem e mulher. Já tem aquele relacionamento de empregada, funcionária, né? Aquele relacionamento abusivo, desrespeitoso. E ele começou a ficar mais à vontade, tomar mais confiança, né? E passou a fazer aí essas coisas todas. É até chato contar algumas coisas aqui, né? Além dessas agressões que aconteceram, né? Pegava o carro dela também, né? Ele não tinha carro, só tinha aquela loja dele lá, do Quinto dos Infernos, aquela loja lá. Pegava o carro dela, usava, abusava as coisas dela. E começou a bater nela. Quando ele começou a bater nela, e ela escondendo isso da família dela, né? Ela quis se separar. Aí ele começou a ameaçar ela. Né? Falou que ia atrás. Se ela estivesse na casa da mãe dela, ia bater nas duas. Quer dizer, é uma situação muito complicada. E ela teve que fazer um rolo com a Caixa Econômica. Eu sei que a casa dela foi a leilão, tá? Foi a leilão. Ela teve que fazer um rolo com a Caixa Econômica para sumir de lá, desaparecer de lá, porque ele não saía mais da casa dela. E ele deixou um monte de conta para ela pagar. Usou, abusou, entendeu? Botou ela como funcionária na loja. No WhatsApp você só via a cara dela junto com aquele lixo do lado, colado, entendeu? Não tinha mais ela sozinha com a individualidade dela, não tinha mais ela sozinha, nem nas redes sociais dela. Agora ela só aparecia com ele, tudo era ela e ele, né? Então era um relacionamento assim muito parecia uma coisa siamês, né? Simbiótico. Então, uma coisa assim doentia. E eles ela, né, fez o rolo com a Caixa Econômica, pegou o dinheiro, né, da casa e sumiu, desapareceu. Aí veio me procurar para fazer, depois disso tudo que ela veio me procurar para fazer o jogo. E essa é a origem da mesa real do boy lixo, né? Ela descobriu outras coisas depois, que ele falava com outras moças no WhatsApp e tal.
mas ele batia nela dentro de casa. Ele usava ela na loja como funcionária, né? Fez ela largar a profissão dela para ficar trabalhando com ele, para ter mais tempo para o relacionamento. Olha só como um relacionamento pode destruir, acabar completamente com uma vida, de uma hora para outra, né? Uma coisa assim que, num estalo, você permite e acabou. Acabou tudo. Então, o maior erro dela foi trazer ele para dentro de casa, o lixo para dentro de casa, né? Não se põe lixo dentro de casa. Falei com ela. Então, a origem dessa mesa real do boy lixo veio daí, por meio dessa cliente, a partir da situação dela com essa pessoa, tá? E ela teve que sumir mesmo, né? Desaparecer. Até das redes sociais, WhatsApp. Ela mudou o telefone, ela mudou o chip, ela mudou tudo. Teve que sumir por causa dele, né? Pra você ver a situação, né? E eu falei com ela, olha, não se leva lixo pra dentro de casa. Você também tem a sua parcela de culpa, né? Depois eu abri a mesa real dela, né? Tempo depois ela voltou para fazer outra. Aí entrou a história do alecrim, né? Ela querendo conhecer outra pessoa. Se abrindo, né? Se abrindo aí ao novo, querendo outra pessoa, já estava de olho em alguém no trabalho. Aí é que entra essa história do alecrim dourado, né? Mesa real do alecrim. Só que a pessoa no trabalho dela, né? Já é outro trabalho aí. A pessoa no trabalho dela não é aquela pessoa assim. Ela estava sonhando com essa pessoa, mas não é aquela pessoa assim que estivesse dando com o olhar voltado para ela, né? Sabe quando o alecrim é muito bonito e a pessoa não é? Aí você já fica assim, né? Aí eu abri a mesa real, outra mesa real para ela, né? E pra gente poder ver essa situação aí do alecrim. E surgiu essa outra mesa real do alecrim dourado, né? O sonho dela aí, né? Tava começando a gostar mesmo de outra pessoa no setor de trabalho dela, e é uma pessoa que vai lá esporadicamente, né? Não é nem de lá, mas enfim. Aí surgiu daí essa questão das mesas reais, e eu vim trazer essa história aqui. Eu já tô para trazer há algum tempo já, mas eu tive que falar com ela, né? Eu tô conversando com algumas clientes para saber se eu posso expor algumas situações, né? Que eu acho bem interessante trazer aqui para o canal, que também podem ser temas para outras pessoas que estejam passando pela mesma trajetória que essa criatura. Então é interessante alertar, né? Porque boy lixo existe, tá? E tá por aí. E depois que você quer se livrar, né? Depois que você quer se livrar daquilo ali, você não consegue. E o cara começou com um bom papo na festa, né? Ela falou que ele era muito educado, tinha um papo muito legal. Fui levando ela na conversa, então, né? Eu fiquei só escutando na consulta, né? Depois fui tirando minhas conclusões. Mas o que eu vi no jogo, né? O que eu vi lá no jogo pra ela foi que a situação não vai terminar assim, não. Ele ainda tem aquela energia dele perto dela, ainda pode dar problema, né? Ainda tem uma situação ali, mas que se ela seguir uns conselhos que eu dei ali, segundo a orientação do jogo, ela pode sim se livrar disso aí, se desvencilhar disso aí. Então, o erro foi esse.
foi ela trazer o boy lixo para dentro de casa, né? Tem necessidade de trazer essa coisa para dentro de casa, porque é a partir daí que começou o problema. Dá confiança, dá espaço, dá intimidade, apresenta a família toda, pronto, acabou. Acabou, já deu uma arma para ele te atirar, entendeu? Então é uma situação assim que ou você... Se as pessoas que você conhece já não pode confiar, imagina quem você mal conhece, né? Ela já tem... Ela tem uma vida consolidada, né? A casa dela, o carro dela, a clínica dela, faculdade. Mas, pra você ver como esse cara levou ela na conversa, né? E é muito, muito assim, intrigante você ver uma pessoa que tá bem, que tá por cima, que tá em pé, e que de repente conhece outra pessoa e larga as amigas, conhece outra pessoa e joga o diploma da faculdade no lixo, larga a clínica, larga tudo. Pra quê? Pra ir trabalhar como funcionária de um lixo desse. Depois coloca ele dentro de casa, vai trabalhar como funcionária dele para dar mais tempo ao relacionamento, né? Fica naquele grude, né? Não dá nem tempo de ter saudade da pessoa, né? Porque você fica lá 24 horas, né? 24 horas ali, cheirando o rabo do outro. Então, não dá nem tempo da pessoa pensar em você com saudade, né? Fica ali olhando pra tua cara 24 horas, te dando ordem, né? Como funcionária, faz isso, faz aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Depois você vai pra casa, continua olhando para a pessoa, não dá nem tempo de ter saudade. Depois você olha para o WhatsApp, só tem a cara dela com outro lá. Depois vai para a rede social, ela com outro também. A amiga quer vir visitar em casa, o boy lixo fecha a cara, põe todo mundo para correr. Não pode também, né? Quer comprar as coisas no cartão, não pode também, porque a conta é conjunta, até isso ela fez. Ela fez essa besteira, ela colocou conta conjunta com ele. E ele falou que ela estava gastando muito, não podia comprar coisa para ela, tudo monitorado, tudo controlado. Então, é uma situação que eu vou te contar. E a mulher é inteligente, tem faculdade, tem tudo, né? Isso aí é uma coisa mais emocional, né? A pessoa, quando ela fica emocionalmente envolvida, é um problema sério. Você não pode amolecer o teu emocional, né? Porque se você não tiver essa rocha emocional, essa tua autoestima blindada, vão passar por cima. Entendeu? O importante é você se reservar a tua individualidade, tá? Reservar a tua individualidade. Não deixa ele tomar o teu espaço individual. É a tua identidade, é a tua individualidade. Não se coloque em segundo plano. É o que eu estou falando. Eu estou trazendo esse caso aqui porque é sério. Eu estou falando com outras pessoas que também são clientes minhas como um sinal de alerta aí para vocês poderem não permitir que isso aconteça futuramente. A situação é triste. Depois vem todo mundo para consulta, né? Vem todo mundo para consulta, cheio de mágoa, cheio de perguntas a respeito da vida do outro, com medo, né? Vem com medo também, perguntando sobre o outro, né? Eu estou expondo a situação sobre o casal, mas eu não estou falando o nome, não estou falando onde mora, não estou falando nada. E eu tenho permissão para isso porque eu pedi autorização a ela, tá? E ela acompanha aqui o canal. Então eu estou expondo a situação aqui no canal porque é interessante alertar outras mulheres também. E eu estou querendo explicar a origem da mesa real do boy lixo, que veio a partir dela, tá? E o alecrim dourado, a mesa real do alecrim dourado, é um cliente que passa na clínica dela, né? Ela tem uma clínica de estética. Ele passa, ela começou a ficar de olho, gostar dele. Enfim, já é outra história, tá? É outra história essa questão aí do alecrim. E,
cada um com seus sonhos, né? Agora ela quer recomeçar, mas para pegar um alecrim desse, eu falei com ela, ó, você tem que ter muita, isso tem que estar no teu destino, né? O alecrim tem que estar no teu destino para você poder ter essa sorte aí. Porque se o alecrim não estiver no teu destino, não adianta. Ou tá no teu destino ou não tá no teu destino. Alecrim não é para qualquer um não, tá? Não é para qualquer uma não. Eu sou bem sincera, bem realista, né? Bom, então tô comentando aqui por isso, tá? A mesa real, essas 2 mesas reais tem essa história aí. E se você quiser comentar alguma coisa, deixar alguma pergunta para os próximos vídeos, você pode deixar aqui embaixo ou por e-mail, tá?